Ó, tá aqui o meu presente. Muito obrigado. Coração, eu me sentia melhor ali, entendeu? Ali dentro da quadra, né? Onde eu tocava mais na bola, as minhas características eram propícias para o futsal. Então aqui a gente já quebra uma crença de que escola e jogo não combina. Cara, só se você quiser tirar a essência do futebol. Mas a origem começou com os dois juntos para dar certo. Ó, sabe o que eu tô fazendo com essa medalha na mão? Porque essa aqui, ó, essa medalha é do bronze no Mundial de Clubes. E eu estou com ela porque o meu convidado tem algo semelhante. Ele não esteve comigo lá no Mundial em Marrakech, mas ele jogou o Mundial de Clubes, mas em outra modalidade, no futsal. Esse cara construiu uma carreira brilhante no futsal, jogando não só no Brasil, mas fora do Brasil. Você vai entender e vai saber aonde. Eu estou falando desse cara que, além de mais, hoje, ele é treinador das categorias de iniciação de futsal aqui em Criciúma e faz um trabalho incrível. Mas não só isso, algo mais você vai saber durante a entrevista. Eu estou falando com ele, Lucas, Luquinha, mais conhecido como? Luquinhas Habib. Habib, palmas para ele aí, aquele sonzinho de palmas. Lucas, meu irmão, que prazer. Primeiro um prazer em te conhecer, né? Chegar em Criciúma. Deixa eu guardar aqui a medalha. Chegar em Criciúma e, poxa, eu que busquei primeiro relacionamentos. Conhecer pessoas que possa conectar, né? Que eu pudesse conectar com os mesmos valores, com a mesma visão assim de mundo, de desejo de mudança mesmo no futebol, em entregar o melhor, né? E encontrei você é um cara incrível, estou conhecendo cada dia mais a sua história e vejo que tem coisas assim, riqueza para poder compartilhar. E eu digo que você, cara, é o DNA da revolução do jogo, né? Ou seja, aquele cara que tem não só uma carreira, uma história, mas tem muito conteúdo para poder entregar e que, poxa, através de você, muitos poderão ter a oportunidade de se tornar não só profissionais de sucesso, mas também pessoas, e você traz essa característica aí dentro da sua identidade. Mas isso é eu que estou dizendo, mas se apresenta aí para a galera que hoje tem o prazer de te ouvir e te conhecer ainda mais. Carlos César, cara, muito obrigado primeiro pelo convite, né? Eu me sinto, cara, privilegiado e lisonjeado com as tuas palavras. É um prazer te conhecer também um pouco melhor. Agora, né, a gente está compartilhando aí momentos, né? Eu posso estar treinando teus filhos, né? Que para mim é um prazer. Exatamente. Prazer, gigante. Hoje fazendo parte das categorias de base do Criciúma Futsal. Então, cara, você que é uma pessoa extremamente do bem, um influenciador de pessoas, um cara que é um vencedor na vida, tem uma carreira brilhante. Eu me sinto muito feliz em estar aqui, batendo esse papo contigo hoje. E que prazer. Cara, então vamos lá, né? Vamos bater esse papo. A galera tá na expectativa para saber muito sobre a tua carreira, a tua trajetória. E nada melhor, né, Lucas? Nós estávamos conversando aqui sobre a metodologia e a revolução do jogo, né? A gente sabe que existem... O que o futebol e as pessoas conhecem é que existem 3 etapas na formação, né, dos ciclos até a profissionalização de um atleta. Seja ele do futebol, campo ou futsal. Só que nós entendemos que desde quando ele começa, existem 4 etapas, que é a transição de carreira, aquela 4ª etapa que não tem como você colocar como um adendo. Desde os primeiros momentos, onde seja a criança, né, ela começa já recebendo ali uma forte pancada emocional, vamos dizer assim, né? Poxa, você vai começar? Essa carreira é curta, ela acaba rápido, talvez você fique pobre, mas é sempre no pior cenário, você vê, né? No pior cenário. Sempre no pior. E ao longo da carreira é que ele tem que descobrir o melhor cenário para construir uma boa carreira. No futebol, seja futsal, futebol de campo, é sempre assim. Então, nós estávamos conversando aqui, eu pensei, cara, a transição de carreira, a nova carreira, ela já é comunicada desde o primeiro ciclo, só que da forma errada. Vamos construí-la porque ela faz parte da vida do atleta de uma forma correta, ou seja, já começando a compreender quem eu vou me tornar lá. Exatamente. Aí fica muito mais fácil hoje você dar os primeiros passos. Exatamente. E é por isso que você está aqui, porque você transicionou de carreira, é uma referência
para quem começa a falar assim, caramba, eu posso começar e ter uma referência, um modelo de quem eu posso me tornar. É por isso que a gente começa a mudar o jogo. O ser humano ele sempre tem uma referência de quem ele quer se tornar. Eu comecei a minha carreira, eu tinha um modelo, né? Assim, vários modelos, assim, porque quando eu tinha meus 12 anos, eu pregava recortes de jornais no meu quarto. Meus irmãos não gostavam muito, porque eles iam lá, rasgavam e lá colocavam um novo. Seja do Alex, do Miller, daqueles caras que eu sonhava. Por quê, cara? Referência. Quando eu vi a imagem deles na parede do meu quarto, do Marcelinho Carioca, por exemplo, eu saía para treinar, então eu queria fazer gol olímpico, gol de falta, para fazer a mesma comemoração que ele. Então ali a gente desenvolvia habilidades naturais, comemoração, e era o desejo que a gente tinha por querer jogar cada vez mais futebol. Ou seja, um modelo de quem eu queria me tornar. E tanto a gente fez que a gente se tornou. Então, vamos começar assim. Por que futsal? Então, Carlos, pô, a minha história de vida com o futsal, ela é bastante rica, né? E ao mesmo tempo suada, né? Como acho que toda a história de crianças sonhadores que querem, né? Querem se tornar um atleta, né? Comigo não foi diferente, né? Eu era um garoto franzino, muito franzino, e eu comecei jogando futebol de campo também no Criciúma. Só que eu achava aquele campo muito grande e eu torcia para chover para nós ir treinar na quadra lá. Olha aí, cara. Eu na quadra, porque quando chovia, as escolinhas do Criciúma, sim, eles levavam nós lá para a quadra, né? E aí ali eu me encontrava porque tocava várias vezes na bola, eu era feliz fazendo aquilo ali. E aí eu fui jogando futebol de campo nas escolinhas do Criciúma e futsal, até ali próximo dos meus 14, 15 anos. E aí foi onde o professor Jean Reis, o professor que me descobriu, né? Ele até hoje eu converso com ele, ele é responsável pelo projeto Anjos do Futsal. Ele brinca comigo que quando eu cheguei no ginásio, né, tinha aquela parte do alambrado. Sim. Eu não passava a parte de cima, de tão pequenininho que eu era. Você não fala dava pra me ver. Aquele mesmo ginásio que tem aqui, não? No Antigamente, isso, era a FME, né, na época. Tá. É o mesmo que joga hoje a equipe principal do Criciúma Futsal, E nós treinávamos também no Colombo Salles. Colombo Salles. Que é o ginásio do Criciúma Esporte Clube, né? Sim. E nós jogávamos, nós mandávamos nossos jogos lá também. E às vezes a gente treinava também ali na prefeitura, na FME, né? Então, eu comecei lá em 2001, lá nas categorias de base da Anjo, fui passando, né? Fui fazendo aquela transição toda até chegar na equipe principal, né? Cheguei na equipe principal em 2003. Ali eu comecei a ver que, né? Aquelas fases, né? Que você fala sempre, né? E sempre a gente bate, né, naquela tecla, né, que as crianças elas têm que passar por todas as fases, né, para se tornar um adulto responsável, para se tornar um cidadão de bem, né. Eu acho que essas fases são importantíssimas, elas são fundamentais na carreira de qualquer atleta. Eu acho que na carreira do ser humano, né, a gente está falando aqui de futebol, né, de futsal, mas na carreira do ser humano a gente tem que passar pelas fases e eu, graças a Deus, assim, com muita educação, né, e eu vim de família humilde, a minha mãe sempre me ensinou muito, né, muitos valores da vida, então eu sou muito grato a isso, tanto é que quando eu fui morar fora do Brasil, eu consegui me virar muito bem em todos os aspectos, foi onde eu consegui fazer minha carreira toda, ficar lá fora durante 10, 11 anos e depois voltar e agora tá fazendo essa transição, né, que a gente comenta bastante, que é a parte da transição, né? Eu tive que estudar, né? Sempre estudei durante esse percurso todo, nunca deixei de estudar, eu sempre coloquei o estudo, né, como prioridade. Sim. Nós vamos falar muito sobre isso aí, cara, não dá muita pra galera. Agora esse cara na expectativa. Jogou fora, nós vamos falar onde, com quem, a história do Mundial. Né? Mas, poxa, foi bacana você falar que ali até os 14, 15, você jogava futsal e campo, né? Sim. E futebol de campo. E aí outra característica que você menciona, é onde eu vou entendendo os pontos em comuns. Primeiro, a idade, 14, 15 anos.
Se não me engano, um dos poucos atletas que estenderam isso, eu ouvi recentemente, foi o Lucas Piton, do Vasco. Ele falou que quando ele estava no Corinthians, ele jogava campo 15 anos, 15, 16 anos, e às vezes ele ia pro futsal para disputar uma final, uma semifinal, jogos decisivos, sabe? Sim. Mas é incrível que até nesses tempos agora, né, o cara com 16 anos, já no Corinthians, ainda jogava ali o futsal, né? Mas e é raro, né, passar dessa idade, né? Até mais nos dias de hoje, né? Sim. Pra te ver, eu tenho uma história muito, ela é legal, porque você lembra aquele Barcelona do Tic Tac, né? A gente foi fazer um camping, né? Eu fui fazer um camping com a seleção do Catar, né? Depois nós vamos falar sobre esse assunto. E eu bati lá em Barcelona. E aí nós fomos assistir, fomos conhecer o CT, né, de treinamento, e vi o Piqué, o Iniesta, eles tudo treinando chave, treinando no futsal. E aquilo ali, cara, me deixou assim... E aí a gente começa a entender, né, o porquê que eles jogavam. Para mim era futsal dentro do espaço, né? Espaço grande ali. Grande, né? E aí você começa a entender, né? Então, muito legal essa parte assim para mim foi algo que mudou meu pensamento e foi onde eu, né, quando eu vi aquilo ali, eu vi que o futsal realmente ele é importantíssimo nessa fase da criança, né? De jogar futebol, até ela decidir o que ela quer realmente. O futsal é extremamente importante. Nesse processo. E aí, nessa etapa ali dos 14 anos, né? Que você decidiu, o que foi determinante para você falar assim, cara, minha paixão mesmo é futsal e não é campo? O que determinou? Porque você mencionou, cara, eu não gostava daquele campão, meu negócio era jogo curto, contato com a bola, aquele piso... O que mais foi assim que você decidiu? Para quem está olhando hoje e às vezes está na dúvida, poxa, eu gosto muito de futsal, mas talvez tenha alguém colocando assim para ele. Não, futebol de campo dá mais dinheiro. Você tem isso, né? Tem muito isso. Só que isso não é uma verdade. Sabe por quê? Por que eu penso isso? Se a gente for comparar os atletas com maiores contratos no futebol e no futsal, pode ser que a gente encontre. Agora, o sucesso daquela pessoa não é o campo futsal que determina. Exatamente. É onde as habilidades dela vão ir de encontro àquela atividade que ela realizar. Exatamente. Porque ele pode ser um brilhante jogador de futsal, mas está no lugar errado, está no campo. Então, ele vai ser, cara, abaixo. Agora, se ele tiver no lugar, com as habilidades certas, no lugar certo no futsal, Falcão, ou acima de um, né? Habilidades maiores, grandes contratos, marketing, é o que desenvolve isso. Então, para quem quer quebrar essas crenças, né? O que você tomou de decisão ali? Cara, Carlos, foi isso aqui. E por isso eu construí a minha carreira que eu construí. O que foi determinante naquele momento? Carlos, coração, cara. Coração. Eu me sentia melhor ali, entendeu? Ali dentro da quadra, né? Onde eu tocava mais na bola, as minhas características, né, eram propícias para o futsal. E assim, desde aquela época a gente já costumava ouvir, mas o futebol de campo dá mais dinheiro. Não, eu nunca coloquei o dinheiro em primeiro lugar. Eu acho que Deus foi abrindo as portas para mim e eu consegui construir, né, uma carreira sólida assim no futsal. Eu acho que talvez por isso nunca coloquei o dinheiro em primeiro lugar e sempre fiz as coisas com amor, dentro das minhas possibilidades, sabe? Sim. Eu acho que a gente sempre... eu sempre costumo dizer, né? Faça o melhor dentro das possibilidades que você tem, entendeu? Se você tem um limão, faça uma limonada. Não tem... Só tem aqui. Não... exatamente. Então, foi uma escolha exclusivamente assim, de coração mesmo, de coração. Eu me sentia muito melhor dentro de quadra. Sensacional, cara. Você foi entendendo, né? Você falou das questões mesmo de identidade sua, das habilidades que você tinha, gostava desse jogo curto, desse piso. Tem esse desejo também, né? Pô, essa paixão. Teve alguma referência que te inspirou no futsal? Eu tive muitas referências, né? O Falcão sempre foi uma grande referência, né? Técnica, né? Para nós. Mas eu sempre gostei muito do jogo do Manuel Tobias. O Manuel Tobias, para mim, foi... Sabe, para mim, ele é o principal... a minha principal referência, assim, como atleta. Eu falo isso
pelo atleta que ele foi, né? Atleta completo que ele foi. Certo. Ele chutava tanto com a perna esquerda, tanto com uma quanto com a outra, igual. Sim. Eu joguei uma partida. Eu tive a felicidade de jogar uma partida contra o meu ídolo, né? E nesse jogo eu lembro muito bem que o nosso treinador gritou, fecha a perna direita dele. Ele pegou e tirou para a perna esquerda lá na gaveta. Na jogada seguinte, fecha a perna esquerda dele, ele tirou para a direita e lá na gaveta. Cara, mas você fez o certo, né? Então, o Manuel para mim, ele foi a grande referência por esse fato. Ele driblava bem, ele marcava bem, ele parecia ser um cara muito de grupo, ele era uma referência tanto técnica como tática, parecia ser um líder nato, sabe? Então, o Falcão também, né? O Falcão, sem comentários, né? Ele era o nosso mágico, sempre foi o nosso mágico do futsal. Mas tem vários outros, né? Hoje em dia tem o Ferrão, tem Pito, tem esses caras, né, que vieram, que são mais jovens, que também são grandes referências. Eu também gosto muito do Diego Zufo, que foi nosso capitão também na nossa última conquista do Mundial. Então, são referências que a gente vai buscando, né? Lá atrás tinha o Lenísio, né? Tinha o Vinícius, o próprio irmão dele, que são duas referências assim gigantescas do futsal. Um pouco mais lá atrás tem o Vander Iacovino também. Então são grandes referências que a gente eu procurava me inspirar, né? Certo. Como atleta, mas a minha grande referência mesmo dentro do futsal foi o Manuel Tobias. Foi o Manuel Tobias. E assim, ó, eu buscava muito. Eu nunca fui o melhor da minha geração. Eu nunca fui o craque da minha geração. Tanto que na minha geração tinha jogadores da seleção brasileira, só que eu sempre fui mais disciplinado. Eu sempre procurei trabalhar mais. Eu sempre procurei... Então, eu acho que por isso que, por onde eu passei, né, eu sempre fui muito querido assim, pelos treinadores, porque se me colocasse lá para dar cabeçada lá na ponta da quadra, eu iria e fazia o meu trabalho... Tentava fazer o melhor que eu podia dentro das minhas possibilidades. Cara, quando você fala isso, né? Aí eu já pego um gancho para falar quando você disse a importância dos primeiros passos ali na vida do ser humano, onde ele aprende muito sobre os valores, principalmente em casa. Né? Quando a gente pega o próprio Pep Guardiola, que você citou lá do Barcelona, ele fala que ele gostava muito de analisar o perfil de comportamento dos atletas, como eles eram fora do clube. Porque ele analisava os valores, se eles eram de família, se eles ajudavam em casa, se eles respeitavam como eles eram no colégio. Outro treinador também é o Alex Ferguson. Ele falava muito que ele iria, né, principalmente naquele tempo, ele ia pessoalmente no local de origem do atleta, ali quando ele estava já com 14, 15 anos. Sim. E ele começava a falar assim, poxa, esses atletas eram atletas operários. Ele falava o seguinte, ele trabalhava em casa, ajudava o pai, não tinha tempo ruim, então ele tinha que aprender esses valores ali na marra. E ele foi descobrindo e fazendo pesquisas que naqueles momentos de maior desafio na competição, esses atletas que desenvolveram esses valores, e aqui eu não coloco o trabalho em si, mas ele desenvolveu valores. Eram atletas que assumiam a responsabilidade no clube e não soltavam a mão na hora do aperto. Então ele falava assim, esses eu posso contar. E é essa referência que você está me trazendo. Como que eram esses primeiros passos seus, né, na infância? Né? Como que era o seu relacionamento ali em casa, com o pai? Quem mais te apoiava? Quem mais te instruía? O seu início foi aquele início de trabalhar ou não? Você tinha uma estrutura melhor que te dava condição, mas você era envolvido mesmo assim para aprender sobre esses valores? Como que foi seus primeiros passos aí em casa? Carlos, que pergunta legal, cara. E interessante que casa muito com o que você falou no aspecto de liderança, sabe? Eu vim de família humilde, né? E eu sempre, eu sou dos 3 irmãos, eu sou o mais velho. Quando eu treinava, quando eu jogava já profissionalmente, eu tinha que vir de Siderópolis, nós treinávamos em Siderópolis, na minha segunda equipe. Eu vinha de Siderópolis. Só cortando. Qual idade? Eu estava com 20 para 21 anos. Tá. 20 para 21 anos. Foi minha primeira equipe profissional depois da Anjo, né? A Anjo, eu fui até todas as categorias de base. Em 2005, o clube
decidiu encerrar as atividades aqui em Criciúma. Sim. Em seguida, abriu um novo projeto lá em Siderópolis, que era o Sideira, junto com a universidade que é a Unesc. E aí, eu saía lá de Siderópolis, a gente treinava pela manhã, eu saía, vinha correndo para fazer almoço para meus irmãos, levar eles para aula, entendeu? E aí, depois, à tarde, correr para ir treinar lá. Caramba, então, eu era... E isso, cara, eu agradeço muito a minha mãe, né, principalmente a minha mãe, porque ela me ensinou muito nesse aspecto. Eu cozinhava, eu limpava a casa, ela sempre me ensinou a fazer todas as tarefas, sabe, domésticas. Então, cara, quando eu fui morar lá no Catar, eu não passei dificuldade nenhuma. Entendi. Entendeu? O processo de adaptação foi rápido. Foi rápido, porque eu sabia fazer tudo. Certo. Entendeu? E aí, pô, lá atrás eu lembrei da mamãe, né? Da mamãe, que ensinou que me ensinou aqueles né, valores, né? Aqueles valores. É incrível você falar isso, porque o Wendel começou, foi um dos primeiros, ele foi considerado o atleta mais jovem a se tornar profissional no Criciúma, com 16 anos, e ele falou assim: Carlos, eu sou de Sombrio, e quando eu cheguei no Criciúma, com 14 anos, né, eu tinha passado as primeiras etapas ali com meu pai, aprendi com meu pai, trabalhei na obra com meu pai, e o treinador falou assim para mim: olha, Ender, você passou na avaliação, eu estou te dando uma oportunidade de morar aqui na concentração. Só que só tem uma vaga, e essa vaga para morar aqui tem que me ajudar e trabalhar na rouparia. E aí, nessa hora, vem duas coisas. O orgulho, o cara pode pensar com orgulho: não, poxa, trabalho na rouparia, eu sou jogador. Não quero não. Tem muitos que fazem isso. E o Wendel falou assim: cara, poxa, muito obrigado, porque... Aí ele quis falar o seguinte, porque eu olhei pro treinador como se ele estivesse olhando em mim uma pessoa responsável, porque é uma responsabilidade muito grande cuidar do vestiário. Poxa, olha a mentalidade do atleta, e por isso a gente vê que conquistou. Então, assim, olhando para você, cara, você falar para mim: Carlos, poxa, eu vinha correndo de Siderópolis para cá, treinava, voltava, fazia comida para os meus irmãos e levava para o colégio. Agora, quando você chega... Vamos falar de Dubai, né? Quando você chega em Dubai, na equipe no Catar, na equipe que você vai jogar, o treinador certamente viu você como um líder, e muito fácil, né? Porque acreditar que você poderia ser um bom líder, porque, poxa, você assumiu responsabilidades quando era jovem, aos 20 anos, naquela fase de desenvolvimento mesmo de liderança, e agora você está apto para poder ter sucesso. Eu acredito, e você pode me falar melhor ainda, porque ninguém fica 10, 11 anos em uma terra estrangeira, um nível de excelência aqui em cima, sem ter bons valores. Porque eu sempre falo, um atleta pode chegar com talento, mas para ele permanecer muito, muito longe, ele precisa de ter bons valores representados ali, como de excelência, disciplina, responsabilidade. Exatamente, naquele momento. Exatamente. Agora, vamos lá. Fala pra gente como foi esse processo. Sair de Criciúma, que aqui você se profissionalizou, jogou no Siderópolis. Isso, a gente foi campeão. Aí, em seguida, né, quando eu saí, quando fechou as portas ali, né, em Criciúma, eu fui para Siderópolis, e na minha terceira temporada em Siderópolis, eu vinha me destacando assim no Campeonato Catarinense, eu era um dos artilheiros, e aí foi onde surgiu essa oportunidade de poder ir para o Catar. E engraçado que eu falo, né, que é uma mistura de sentimentos, assim, né? Sim. Porque quando eles me ligaram, eu recebi 15 ligações e eu estava no treino. E aí, fui para dentro, em seguidinho já fui para a faculdade, que eu estudava e tal. Recebi 15 ligações, quando eu chego no intervalo, eu vi aquelas ligações, aquele monte de números assim, diferentes. E aí, o meu treinador, cara, esse me ajudou demais. Esse abriu a minha mente, assim, de uma maneira... O nome dele é Flávio do Amaral. Hoje ele é ítalo-brasileiro. Certo. Foi treinador da seleção do Catar também. Treinou, hoje ele mora nos Estados Unidos, e ele treina uma equipe feminina nos Estados Unidos, e agora ele vai treinar uma equipe também na Itália, né? Então, esse processo de transição, quando eu tive a proposta para ir para o Catar, foi tudo muito rápido, assim.
Em 10 dias eles me queriam que eu estivesse lá já. Poxa. E aí, imagina só, a mudança de vida. Eu falei que eu iria, né? Certo. Recebi o convite. Pô, mas que loucura é essa? Por Loucura. exemplo, mas olha só. Loucura. E pra quem não tá entendendo nada aqui, é assim. Poxa, no futebol, seja campo, futsal, acontece a mesma coisa, né? Sim. Você tá aqui jogando, tá uma grande temporada, daqui a pouco um telefone, você tem que mudar amanhã. Sim. Uma semana. E os árbitros são assim. E aí, calma aí. Você tava fazendo faculdade, você já era casado? Eu tava quase casando ali. Você tava noivo, tava quase casando Uhum. e com uma proposta para viajar daqui 10 dias. Uhum. Então, como que você resolve? Em que etapa que você tava? Você vai falar pra gente. Em qual etapa que você tava na universidade, já se formando, que você me contou. E o que aconteceu na sua vida pessoal ali, familiar? Poxa, em 10 dias, meu. Em 10 dias. Tudo que aconteceu e você ainda com a cabeça no lugar para tomar decisão, sair organizado para poder viajar. Como que foi? Conta pra galera essa loucura que aconteceu em 10 dias aí. Realmente foi eu acho que é Deus que pega e coloca a mãozinha lá e diz assim, ó, não, tu tens que ir para essa terra, porque realmente não foi fácil. Foram 10 dias assim bem 10 dias assim intensos, sabe? Porque eu recebi a proposta para ir para o Catar em meio a uma turbulência. A minha esposa havia perdido os pais num acidente. Eu era o porto seguro dela nesse momento. O treinador me queria em 10 dias. Faltava um mês para eu me formar. E aí eu já havia entregue o TCC, né, para ser avaliado. E aí o meu orientador ele iria devolver já para eu poder preparar a minha defesa, né? Então, foram 10 dias, assim, sabe, intensos ao limite. Caramba, cara. Mas, peraí, vamos por parte aqui. Olha que loucura, né, meu? E tem... Pra nós, assim, né, eu vivi durante 10 anos que eu me converti e eu busco muito eu falo que é a sensibilidade espiritual. Não tem como eu sempre digo, não tem como você entrar para o trabalho, seja o dono de uma empresa, seja um executivo, seja um treinador, seja um atleta e falar assim, não, eu vou separar a minha vida espiritual e entrar em campo. Não tem como. A mesma coisa, não tem como você separar o seu lado emocional e falar assim, eu vou entrar no campo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu preciso compreender como cada um funciona e ativar o melhor de cada. E na vida espiritual, a gente sempre fala assim, cara, Deus nos dá algumas reflexões, antecipa algumas coisas para a gente ter estratégia. E uma das coisas que eu sempre falo, assim, quando a gente está próximo de viver algo novo, vai aparecer algum desafio para tentar tirar o nosso foco. Simplesmente. E aí, quando você me falou isso, eu falei assim, cara, olha, de novo, outra história dessa. Então, fala pra gente assim, como foi... Eu vou chegar na terceira etapa da esposa, eu vou te fazer a pergunta. Mas como foi tomar a decisão dos caras falar assim, ó, não é para você terminar a faculdade, você fez faculdade, que é outro desafio, né? Uhum. E tomou a decisão para trancar, se você não trancou, você concluiu. Como que foi essa etapa aí? Para quem também está pensando ou está na faculdade, pode chegar nesse momento. Como que foi isso aí? Então, uma das coisas que eu sempre priorizei, né, na minha vida foi estudar e, consequentemente, né, tentar realizar o meu sonho, né, que era viver do futsal. E aí eu cheguei nessa etapa, com essa proposta, tendo que tomar uma decisão em 10 dias, sendo que eu iria me formar em um mês. Sim. Carlos, eu não pensei duas vezes, porque eu tive algumas propostas naquele mesmo ano para sair, uma inclusive da Espanha, só que eu não achei tão interessante. Eu tinha duas propostas de Liga Nacional naquele mesmo ano, só que assim, não, eu vou me formar no final do ano e depois eu vou. Certo. Depois eu vou. Só que aí surgiu essa proposta do Catar, o treinador Flávio do Amaral, né, que eu já citei aqui, que foi fundamental na minha vida, na minha carreira, ele pegou e me deu todo o suporte e toda a confiança, né, que eu precisava naquele momento para eu poder ir tranquilamente. E, cara, eu peguei e simplesmente falei para minha noiva na época, falei para minha mãe, mas o que é Catar? Onde é que fica o Catar? É um país árabe, lá tem bomba, lá tem...
muita guerra, informação. Sei. Era muita informação para tão pouco tempo, entendeu? Pra uma decisão tão importante em tão pouco tempo. Então eu peguei e disse assim, não, mas eu vou porque eu tenho certeza que algo está me chamando lá, algo está me chamando e eu acho que vai ser transformador. E realmente eu fui com um contrato de 6 meses, a liga já havia começado. E no meu primeiro trimestre, eles já quiseram renovar o contrato comigo. Nesse ponto aí. Então, você tranca a faculdade, Educação Física? Educação Física. Hoje você fez tudo. Hoje já fiz tudo. Fez tudo. Eu sou bacharel e licenciado. Então, é bacharel e licenciado. Então, é possível começar a faculdade jogando futebol e se formar. Exatamente. Você mostrou aqui pelas etapas, né? Aí você até mencionou também, que eu achei interessante, foi que você aproveitou aquele período onde se treinava, jogava e você tinha um espaço de tempo para poder conciliar ali a faculdade. Claro que não é fácil, você soube conciliar, sabendo conciliar, né? Quando teve que viajar, você trancou, depois veio e concluiu. Eu sempre digo assim, né? Poxa, de alguma forma, você precisa estar se desenvolvendo, estudando, dependendo para cada objetivo que você busca alcançar na vida. E algumas pessoas até perguntam, isso é natural, você deve ouvir muito, né? É possível conciliar estudo com o futebol ou não dá? Então, assim, é possível, depende do que você quer fazer, aonde você quer chegar, qual conhecimento. Porque igual a gente está vendo aqui nesse material, a escola e o futebol, ele está presente desde o início, desde a origem, 1815. Eton College elaborou as primeiras regras do jogo. Peraí, para eu fazer um jogo bom, eu precisei ir na Eton College, universidade, para construir regras. E até hoje, tanto para as regras do jogo, como para conhecimento do atleta para colocar em prática, é estudo. Ou você estuda e se dedica dentro do ambiente de trabalho, o atleta sai do treino. Poxa, eu preciso estudar meu jogo, eu preciso conhecer melhor o meu jogo. Se ele está numa fase, igual você falou, 20 anos, liderança, eu vou estar sob liderança? Vamos estudar mais liderança. Como eu posso ser um capitão melhor? Como que eu posso aprender regras de negociação? Porque eu vou conversar com o presidente. Tudo isso são conhecimento. Ou não, eu quero ser no futuro um treinador, mas hoje passa por fazer uma faculdade, eu vou conciliar meu tempo. Então aqui a gente já quebra uma crença de que escola e jogo não combina. Cara, só se você quiser tirar a essência do futebol. Mas a origem começou com os dois juntos para dar certo. Agora, basta você ouvir, né, um treinador e ter no seu ambiente o conhecimento e aprendizado com um treinador que vivenciou isso, sabe do que está falando, e ele te dá o caminho para viver. Por que nessa cadeira senta ex-atletas que hoje ocupam um espaço de liderança no futebol? Porque uma coisa é você aprender com quem não passou por lá. Pode ter um treinador que não foi um atleta, mas ele te ensina habilidades, regras do jogo, táticas do jogo. Agora, quando você aprende sobre o futebol com um treinador, ou seja, com quem for, com quem já jogou, ele, além de te ensinar a desenvolver habilidades, ele te mostra o caminho. Essa é a diferença. Ah, não é treinador. Então, eu estou vendo muitas pessoas que hoje são mentores de atletas. Mas quem são? Não, o cara começou estudando, aí ele decidiu ser mentor de atleta, mas nunca viveu futebol. Isso não existe, gente. Mentor é um GPS. Ele te mostra o caminho que percorreu. Se a pessoa nunca percorreu o seu caminho, ele não é mentor. Ele pode ser um treinador, te ajudar a desenvolver habilidades para aquilo que você quer fazer. E aqui são mentores que estão nessa cadeira. Você viveu, agora você mostra o caminho. E por isso que eu acredito que você pode chegar mais rápido naquele processo ali, ouvindo quem chegou. Agora vamos entender uma outra etapa. Eu costumo dizer, Carlos, que nós estamos sempre em processo de evolução, né? Certo. Então, o estudar, ele é eterno, tem que ser um processo contínuo. Exato. Entendeu? Sim. Hoje em dia, nós, por exemplo, o Criciúma Futsal, que abriu as portas para mim também, que eu sou muito, muito grato, né? Hoje nós temos a equipe principal de novo na cidade, depois de tantos anos, né? Depois da extinta Anjo Futsal. Hoje nós vamos disputar um campeonato brasileiro. Nós temos uma biblioteca de vestiário. Olha aí. Olha só que interessante. Então, os atletas, eles chegam lá, o professor Alexandre Verdieri, juntamente com o Márcio, o presidente Márcio, que é uma pessoa ímpar também, até
fica aqui a deixa para te convidar ele aqui, porque ele é uma pessoa que pode agregar muito e falar coisas muito boas em relação a futebol, em relação à vida. Ele é um grande mentor, ele é um cara ímpar mesmo. A gente tem a biblioteca de vestiário, onde os atletas chegam antes, eles leem, eles procuram conhecimento. Sensacional. Então isso é fundamental, né? Exato. Hoje em dia o estudo ele tem que andar lado a lado do atleta. É lado a lado, cara, porque os atletas mais bem preparados e que conseguem construir carreira e transição de carreira, uma nova carreira, são aqueles com maior nível de conhecimento e entendimento sobre o futebol, sobre o mercado e sobre aquela nova etapa que ele está construindo. Mais uma vez, conhecimento. E eu vou chegar até mais para frente na etapa onde a gente entende sobre esses aspectos das disfunções emocionais, que muito proveniente também de conhecimento, e a gente vai falar disso. Mas, poxa, vamos voltar naquele tema ali, você falou da faculdade, agora outra etapa. Uma proposta para jogar no Catar. Aí vem um desafio. Poxa, e agora? Uma distração, como que eu vou resolver isso? Poxa, você falou que estava ali noivo, quase casando, uma proposta para mudar. Já morávamos juntos. Vocês já moravam junto. E a tua esposa, cara, perdeu os pais? Perdeu os pais. Você falou os pais? Os pais. Os dois juntos? Os dois de uma vez só. Cara, como que foi isso, né? Como que foi esse processo aí? Os dois de uma vez só num acidente de carro. É uma história assim, sabe? Que a gente... Meu Deus, né? A gente fica até emocionado de falar, porque naquele momento ela precisava muito de mim. Naquele momento. E aí eu tinha que tomar aquela decisão. Num primeiro momento ela não queria que eu fosse. Sim. Óbvio, né? Era uma coisa óbvia, né? Porque eu era o porto seguro dela naquele momento da vida dela, né? Ela teve que amadurecer no mínimo 10 anos em poucos dias. Então ela ficou responsável pelos irmãos. Eu fiquei naquela dúvida de vou ou não vou. Só que era uma proposta que poderia mudar as nossas vidas, né? E quando eu falava as nossas vidas, eu estava pensando também num contexto geral, né? Tanto na vida dela, quanto na vida dos irmãos dela, quanto da minha família. Então, e eram 6 meses, Carlos. Num primeiro momento eram 6 meses. Então eu falei para ela, não, eu vou, vamos criar coragem juntos, eu vou, né? E aí depois, se der tudo errado, eu volto. Entendi. E aí a gente toca a nossa vida, né? E eu fui com contrato de 6 meses e fiquei ficou quase 11 temporadas. Nossa, sensacional, cara. Pô, e deu tudo certo, né, meu? E aí como que certo, foi, cara. né? E aí, poxa, foi 6 meses, aí conseguiu passar por esse processo de luto, adaptação, e aí liga, né? Ligação, vídeo ajuda a lidar com uma situação, outra. Tu falou uma coisa que é muito importante também, né? que está relacionada também ao processo, né? A todo o processo ali, né? Que envolve o estar em outro país, né? Sim. Estar em outro país, viver em outro país, qualquer um pode ir lá e jogar e até se destacar, né? A parte técnica, né? Mas morar em outro país, numa cultura tão distinta da nossa, eu falo que é para poucos, assim, sabe? Eu olhando para trás, assim, olhando, né? Lá atrás, lá em 2001, quando eu fui para o Catar, eu não sei de onde realmente eu tirei forças, sabe? Eu acho que eu tinha um propósito muito grande, que eu tinha que ir para aquele país, que eu tinha que vivenciar aquilo lá. E realmente, assim, foi algo desafiador, porque uma outra língua, exato, uma outra cultura. Sim. Né? As pessoas lá, as mulheres de burca, né? Toda de preto, os homens, né? com o turbante, a gutra que eles falam, né? Que é o traje árabe, né? Isso tudo do dia para noite, né? Exatamente. Outra cultura, sim. Eu dormi no Brasil e acordei no Catar. E aí você descendo no aeroporto você já começa a ver a transformação, né? Já começa a ver aquelas pessoas todas de preto, as mulheres, né? E aí você recebe uma cartilha que
Não pode isso, que não pode aquilo, não o que pode... pode, o que não pode. O que pode, o que não pode, e não podia nada. E nesse momento aí, vamos aproveitar, porque um dos pilares, né, da vida humana, né, no desenvolvimento, no desenvolvimento do ser humano está o lado cultural, o intelectual, né, e o social. De cara, você já vivenciou esses 3 mudanças, né? Cultura, a roupa, a alimentação, a língua, social. E agora? Que restaurante? Que academia? Qual é o time? As pessoas? E o intelectual? Você ia ter que aprender coisas novas. Não, e aí ainda tinha o agravante de ser um estrangeiro por equipe só. Um estrangeiro por equipe. Eu era o único estrangeiro no meio no grupo, né, que tinha 15, 16 atletas. Cara... Então, tu imagina só a transformação. Nesse ponto aí, cara, é que eu quero trazer uma reflexão aqui, principalmente, vamos falar assim, principalmente para aqueles que estão ali na formação, estão buscando querer dar certo no profissional. Você falou que esse processo de adaptação teve que ser rápido. O Guardiola é um dos treinadores, eu cito o Guardiola porque é uma referência ali que eu estava estudando muito sobre o livro dele, um dos treinadores, e ele é um dos que fala sobre que os que vencem não são os mais inteligentes, mas os que melhor se adaptam às mudanças. A adaptação precisa ser rápida. E aí ele tem uma regra. Se você se adapta rápido, o processo de aprendizado também é mais rápido. Se você demora a se adaptar, o processo de aprendizado é mais lento, que aí resulta numa baixa performance ou na alta performance. Porque você falou assim, eu tive 6 meses. Depois desses 6 meses... Não, 2 anos. 6 meses depois para nacionalizar... Com 2 anos, aí eu já... no meu segundo ano, eu já recebi uma proposta do Al Rayyan, que é o clube... Sim. No futsal é o clube mais top, assim, né? O certo. Clube que tem mais influência por ser o sheik, né? Um dos filhos do rei lá, que Sim. comanda tudo. Mas para você e aí ter a no permissão... futsal também... Para você ter a permissão de ficar, como é que era a nacionalização? Então, a FIFA exige, né, que você fique pelo menos 5 anos, né, Sim. no país, para que você possa defender a seleção. A seleção. Só que eu fui adotado, na verdade, né? Eu falo, né, adotado entre aspas, porque quando você vai para uma Europa, por exemplo, você vai para uma Itália, se você tem a descendência italiana, você consegue fazer o passaporte. Exatamente. E aí você, né, naturalmente... faz todos os processos e aí você consegue, né, por méritos, defender a seleção. Lá não, lá é como se fosse adotado mesmo. Sei. O Sheik, com 2 anos, ele me fez uma proposta. Com 2 anos? Com 2 anos de Catar. No meu segundo ano, ele fez uma proposta para mim, onde ele queria me dar um contrato de 5 anos. Certo. E ele queria me dar o passaporte para eu poder futuramente defender a seleção. Defender a seleção. E aí eu achei interessante que você falou em 2 anos. Poxa, mas em 2 anos, são 2 anos, né, cara? Que você precisa mostrar também resultado. Porque se você chegasse lá, poxa, não mostrasse compromisso, desempenho, evolução, crescimento, ele vai falar assim, não, cara, não tem por que eu adotar e dar um contrato mais longo se nessa primeira etapa ele não mostrou o que a gente esperava. Sim. Então, a adaptação foi rápida, o processo de aprendizado, eu falo, cultura, o seu jogo, você implementou, contribuiu e fez. Recentemente, né, um pai falou assim, Carlos, poxa, o meu filho sempre acabou de chegar no clube, mas já está querendo voltar na primeira folga para ficar aqui com os pais, ele já está com 18 anos. Daí eu mostrei para ele aquele gráfico que eu te mostrei. Né? Deixa eu ver se está aqui, ó, que fica até mais fácil da gente conversar. Ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí, galera, só para vocês entenderem na prática, porque aqui é talk show e a gente mostra ao vivo como funciona para você ter um processo melhor de entendimento. Ó, nessa etapa da formação, na formação que vai dos 20 anos até dos 14 anos até os 20 anos, é o processo de formação. E o filho dele estava com 18 anos e já estava assim, próximo de beirar o profissional. E ele já estava ele tinha acabado de chegar num novo clube. E tinha 1 mês de clube, 1 mês e meio de clube. E nesse 1 mês e meio, o cara fica assim, nossa, cara, pré-temporada, aquele negócio, ainda não me ambientei, social, conheci a galera. Primeira folga, ele falou assim, ô pai, dinheiro, quero voltar para casa, quero ficar aí uma folga para descansar, depois eu volto com tudo. E o pai estava com dúvida daquilo, para ver se era uma fuga dele, o pai ficou com medo dele se perder lá, sabe aquele negócio de pai, né? Sim. E aí eu falei assim, olha,
Vamos para a metodologia? Essa é a fase, onde a fase dos amigos, fase de influência. Ele precisa se adaptar ao ambiente, à nova cultura. E aos 18 anos, ele precisa já desenvolver essa liderança. Muitas vezes, não estou falando que é o caso, mas o atleta quer voltar para ficar ali pertinho do pai, sentir aquela segurança, aquela proteção. E segundo, tem um risco. Os moleques vão chamar ele para bater uma bola, para dar uma festinha, para dar uma saída distraída. E tem o terceiro. E quando ele voltar, se ele perder o ônibus, se atrasar o ônibus, e acontece, vários atletas chegam atrasados, perdem a oportunidade por conta de uma distração. E ensina ele a ir num restaurante, ir numa sorveteria, andar por volta da cidade, porque quanto mais rápido ele conhecer o ambiente, a cultura, o clube que ele está, mais rápido ele se adapta. Daí ele, sacada. Eu não falei do que eu imaginava, tá ali, ó. E a gente vivenciou isso na prática, agora a gente replica o conhecimento. Aí ele aplicou no filho, o filho, poxa, pai, depois, né, passou. Pai, pô, a melhor coisa, sair com fulano, a gente tomou um sorvete, um açaí, conhecemos a cidade, é muito boa. Quando vocês vierem, vocês vão poder ficar aqui. Tá vendo que a conversa já foi outra? Ele se sentiu mais confiante, adaptou e fluiu. Então, você vê que são conhecimentos que te ajudam a, poxa, um detalhezinho assim, o seu jogo vai melhorar, o desempenho. E aí, nessa, você, de 2 anos, agora conta aí toda a história que... E esse é um ponto muito importante, Carlos. Sabe por quê? Porque eu acho que eu fiquei 10 anos lá, 10 para 11 anos, não à toa, porque eu consegui fazer isso muito rápido. O fato de eu comer, de eu me alimentar, o que os meus pais colocavam na mesa, certo, entendeu? Me ajudou muito nesse processo. Sim. O fato de eu ter aprendido, da minha mãe ter me ensinado a limpar uma casa, a cozinhar, a fazer o trabalho doméstico, sabe? Esses valores me ajudaram muito lá. Por quê? Eu procurei me ambientar o mais rápido possível, como tu falou. Naquela época não existia tanto, né? A gente fala naquela época, né? Mas há 10, 15 anos atrás, o celular não era, as telas não eram tão como é hoje, sim, né? Sim. Então, o que eu procurei fazer? Eu vou conhecer a cultura, vou tentar me ambientar o mais rápido possível, né? E aí, um dos motivos de eu ter ficado lá, de eles terem me adotado, eu acho que foi isso, sabe? O fato de eu ter me ambientado muito rápido com eles. Muito rápido, né, cara? Eu pegava, e coisa que os outros estrangeiros não faziam. Os outros estrangeiros treinavam, iam para casa e faziam. Não tinha conexão. Lá bateu atletas de seleção brasileira que ficaram 3 meses lá. Certo. Entendeu? Bateram e não aguentaram. Eu saía com eles para jantar. E aí a cultura deles, você sabe que eles comem com a mão, né? Certo. Eles comem com a mão, eles fazem, né, o prato típico deles é o carneiro, né, que eles falam que é o haruf, né, o famoso haruf, que é um carneiro, uma espécie de paejeira assim, que tem um arroz, uma espécie de arroz à grega, sabe? Sei. Muito tempero, muita pimenta e tal, e eles acharam que eu não iria comer. Não ia, não. Acharam que, poxa... Não, vamos convidar o Lucas, mas ele não vai. Vamos ver. E aí, vamos ver. Os caras foram me testando, né? E aí vamos lá. Ah, tem que comer com a mão. Na primeira vez que eu saí para jantar com eles vieram com um garfo, com um talher, né? Com prato, tudo certinho, né? Pro estrangeiro, eles procuram, certo, né? Tratar o estrangeiro como estrangeiro, né? Sim. E eu assim, não, mas vocês não comem com a mão? Nós vamos comer com a mão também. Eu vou comer com a mão também. Certo. Quando aí, que a gente lava a mão? Já, poxa. E aí eu acho que aí que, sabe, que despertou neles, né? Eu tenho amigos até hoje que me ligam, que... Sensacional, entendeu? Né, cara? Então eu acho que esse foi um dos principais motivos de eu ter ficado lá tanto tempo. Sim. Né? E o fato de eu ter me adaptado tão bem à cultura deles. Mas isso veio de casa, né? Eu agradeço aos meus pais por isso, né? Poxa, porque veio de casa, né? E a gente recentemente estava estudando um pouco sobre, entendendo mais dessas culturas, né? Principalmente os árabes, né? Daquela região, eles carregam muito desse valor, né? De excelência, de honra,
De valorizar quem eles são de fato, né? Sim, esse fartura. respeito, exatamente. Sim. Pô, se eles te presenteiam, pô, eles querem que você aceita porque é honra. Exatamente. E tem algo que a gente aprende na Bíblia que é o princípio da generosidade. Ou seja, quanto mais generoso, quanto mais você entrega, quanto mais você serve, mais, né, mais você recebe, mais você cresce. Então a gente vê que é um país, uma região que está sempre crescendo. E eles carregam muito esse princípio da generosidade. É que nem é religião, cara. São princípios. São Se princípios. você vive um princípio na Terra, você vai viver também uma promessa, né, do crescimento e tal. E ver esses valores em você, por isso que conectou muito rápido, né? As pessoas se conectam por valores. Chegou lá, cara, pô, eu respeito sua cultura. E tá tudo bem, lavo a mão, como aqui com a mão. Claro. Pô, o relacionamento que você não construiu. Nossa, 10 anos. Olha as portas que você abriu, até se você quiser pra tua família depois vir, ser recebido, poder chegar lá. Com certeza as pessoas vão te receber super bem. Exatamente. Você e aqueles que você levar também, né? Exatamente. Levei quase minha família toda para Olha lá aí, conhecer. tá vendo? É isso, E cara. eles receberam muito bem. Sempre que eu voltava, eu era recebido com flores, sabe? Olha aí, que cara. interessante. Incrível, A primeira vez que eu cheguei lá, veio veio o manager lá, né? Ele veio e com 2 buquês gigantes de flores assim. E aí, nossa, aquilo para mim foi algo, né? Interessantíssimo, né? Porque, né, a gente não tava acostumado com isso. E assim, ó, depois que você se insere a cultura deles, você vê que eles são pessoas queridas, né? Eles são pessoas boas. Num primeiro momento, quem não conhece a cultura árabe pode até soar como eles até soam um pouco de arrogância e tal, mas não, é muito pelo contrário, assim. Eu sou completamente grato a eles por tudo que eles me ensinaram, né? A parte de cultura, a parte de jogo também, porque em qualquer lugar se aprende, né? Exatamente. A gente aprende. Eles adoram o povo brasileiro exatamente por a gente ser espontâneo, né? A gente se ajudar, e eu procurava ajudar eles muito. Eu sempre tentava plantar uma sementinha neles para poder treinar mais, porque eles treinavam um período, né? O único que treinava 2 períodos era eu, né? O estrangeiro. Tinha que estar sempre na ponta dos cascos, sim, né? Sim. Sempre, como a gente tem, né? Essa gíria de atleta. Essa gíria. Então, eu sempre tentei plantar uma sementinha, né? Na cabeça deles. Vamos treinar comigo lá. Vamos de manhã lá fazer um treininho. E aí, fui puxando um, fui puxando o outro. Eu acho que também por isso, né? Que eu consegui ficar todo esse tempo lá, né? E feliz, né? Naquele país. Cara, então você acredita hoje, olhando e falando assim para os pais do atleta que estão começando ali, estão ajudando o filho a dar os primeiros passos ou está na formação, e eles sempre focam, eu vejo uma tendência de focar o quê? Não, eles têm que jogar, eles têm que ir para as competições, é um foco muito direcionado ali. Competição, jogo, e tem que mostrar, tem que aparecer, tem que estar. Parece que a criança tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo. E eu sempre digo o seguinte, não só aconteceu comigo, mas eu volto a repetir, pontos em comuns. A pessoa sempre esteve naquele lugar, no momento certo, na hora certa, e na maioria do tempo não tinha ninguém vendo. Ele estava chutando a bola na parede, dominando no peito, estava ali na festinha do amigo, estava, brincando no parque, ou daqui a pouco estava treinando, né, 2, 3 vezes na semana. E no momento certo ele apareceu, né? O Éder, que eu entrevistei recentemente, ele disse assim: Carlos, eu fui para a Itália e fui visto treinando naquele campo ali do centro de treinamento aos 16 anos. Treinando, debaixo de chuva, porque os italianos vieram ver outro jogador e me viram treinando. E a partir daí eles começaram a me acompanhar até que eu fui para a Itália. Ele começou aos 14 anos no Criciúma e antes disso ele jogava futebol em Lauro Miller. Olha só. Certo? Carlos, mas isso foi há 10 anos atrás. Cara, 10 anos está aí. Se eu ir mais longe, mais anos atrás, aí eu trago a mesma história. Ronaldo, recentemente o documentário do Adriano, aconteceu com o Messi. Cristiano Ronaldo saiu da cidade dele, foi para a Ilha da Madeira, que é o do Sporting. Acho que é. Aos 13, 14 anos também.
Depois, aí vamos falar de agora. Eu fui pro Criciúma aos 15, 16 anos. Os atletas aí, esse Vitor Reis, que foi agora pro Manchester City, ele só se mudou, se não me engano, para São Paulo, jogou no Palmeiras depois dos 14 anos. Sim. Então, as histórias se repetem, né? Você tomou aquela decisão ali aos 15 anos, seguiu o futsal, porque até então é isso. O que eu falo são pontos incomuns. Os pais olham, hoje eu digo o seguinte, analisa o que eles fizeram anteriormente. E uma coisa que eu achei muito bacana é que todos falaram, não foi das competições que jogaram, foram dos valores que eles aprenderam. Uhum. O que você acredita? O quanto você acredita que é dos valores, ou seja, daquilo que você aprende de quem você se torna como pessoa, ou do número de jogos que você faz quando é pequeno e está sempre tendo que aparecer? Como que balançar isso? Carlos, os valores, né? Primeiro de tudo, eu acho que o que a gente aprende lá, né, com os pais, com os nossos avós, né? Isso tudo a gente coloca, né? E eu costumo dizer que sempre tem um anjinho que tá olhando por ti. Faça as coisas com amor. Certo. Faça as coisas com amor. Não é o número de jogos, não é onde você tá, não é... Cara, as coisas acontecem no momento certo. Entendeu? Foi comigo, você citou aí vários exemplos. Então, eu acho que todo esse processo, né? Todo esse processo de você se transformar num atleta é importante, né? É óbvio, a disciplina, o fato de treinar, de jogar. Só que não é o número de jogos. E hoje em dia você tem que trabalhar a mentalidade dos pais também. Certo. Né? Porque os pais, eles vislumbram muito no filho o que eles não foram, ou o que eles, né, tentaram ser e não conseguiram. E aí, muitas vezes, eles pressionam a criança para ser algo que muitas vezes não vão ser, entendeu? Certo. Não são todos, infelizmente, não são todos que vão se transformar em atletas. Mas eu costumo dizer assim, ó, que se você tem valores, né? Se você tem valores, se você faz as coisas com amor, sempre tem um anjinho que vai te olhar e vai te colocar onde onde é o seu lugar, entendeu? Então, em todo esse processo aí, né, de treinamento, de jogo, eu acho que é importante, sim. Só que a gente tem que também saber selecionar e trabalhar na formação, né? Que a formação é muito importante. E nesse sentido, fazer com que a criança ela descubra o caminho dela naturalmente. Sensacional isso que você está me falando, porque eu já imaginava que você ia responder isso, porque você vivenciou todas essas etapas, e hoje você vive, né, como você vive na prática também ensinando. Então você vê o posicionamento dos pais, você vê o desenvolvimento e o processo de aprendizado da criança, e você está ali sempre buscando dar a informação tanto para os pais, como também implementar o seu modelo de trabalho, metodológico do Criciúma, né? Criciúma. Que vocês trabalham ali e parte do processo de formação. E foi muito bacana você falar que não é sobre jogo, né, quanto número de jogos, porque uma das coisas que os pais não conseguem compreender, e é fato, eles precisam de alguém que ensine, e eles precisam, acima de tudo, estarem abertos para aprenderem isso, que quando a gente fala sobre minutagem, estamos falando de profissionais, onde o técnico precisa fazer uma rotatividade dos atletas para que todos estejam preparados para entregar o seu melhor. Então, a minutagem eu sei, aquele que está com um número alto de jogos, eu preciso descansar. Eu sei, aqueles que estão com um número baixo de jogos, eu preciso aumentar o número de jogos para ele estar na performance, mas, acima de tudo, eu preciso manter a minha equipe bem, né? Estou falando a minha linguagem daquilo que eu vivi, né? Você vai saber explicar muito melhor sobre a minutagem dentro daquilo que vocês, treinadores, né, sabem muito melhor, porque é a autoridade ali, para poder estar com a equipe pronta, preparada para entregar o melhor, né, sempre no próximo jogo, nos jogos. E hoje os pais falam assim, não, meu filho tem 11 anos, eu preciso dar minutagem para ele. Então aí eu pego, né, nós que estamos dentro do futebol, entendendo assim, como assim minutagem? Mas ele joga numa equipe? Quantos anos ele tem? E hoje, dentro da minha mentoria,
eu fiz uma mentoria da revolução do jogo, né? Eu chamo de o grande momento, que nós habilitamos os pais para ajudar a ser o pai que o filho precisa, e não um treinador que ele não quer. Ele não quer um treinador ali que fica... E, na verdade, não é um treinador, que acha que é um treinador, né? Porque se fosse um treinador, esse é lindo, né? Ia ser lindo. Não, um treinador que ele não quer, esse treinador chato que ele não quer. Ele quer, de fato, um treinador onde ele treina e um pai dentro de casa que dê amor para ele, porque ele vai desenvolver o amor, a coragem, a confiança. E dentro dessa mentoria, a última aula que nós fizemos foi com o Lima, que é coordenador técnico das categorias de base do Criciúma. Então, ele falou o seguinte: pessoal, uma criança de 10, 12 anos, 9 anos, eles cansam, tá? Não vem com essa aqui, não, criança não cansa, tem que jogar. Não, eles cansam sim. E tem que respeitar isso, porque a criança joga de manhã, aí acaba um jogo, vocês levam para jogar à tarde, joga à tarde, aí no outro dia quer que joga de novo. Não, ele cansa. Por quê? Ele falou que trabalhou, que pegou um atleta lá de 10 anos ou 12 anos, só não lembra a idade correta. E o menino não estava desempenhando aquele papel que ele sabia. Então, ele pegou e falou assim, cara, eu conheço quando ele não está bem ou quando ele está cansado. E fui perguntar. Daí, ele perguntou para os pais, na verdade. Ele falou assim, poxa, está acontecendo alguma coisa com o fulano? Fora daqui, porque ele não está como entregando aquilo que eu sei que ele pode, com 10 anos. Aí, nessa hora, um pai olhou para o outro e falou assim, é porque nós colocamos ele numa natação e ele está treinando pesado, porque falaram para a gente que ele tinha que fazer natação para criar mais peitoral, mais força, mais resistência. Então, ele está fazendo os 2 esportes. 2 esportes. Tá entendendo a cabeça? Não, vou potencializar isso aqui. E assim, eu nem falei dos jogos, tá? Mas eu falei logo da natação, porque certamente tem gente que já faz isso. Aí o Lima falou assim, pessoal, vou falar o seguinte, não precisa tirar ele da natação. Sabe por quê? Porque ele é uma criança. Às vezes ele quer brincar. Ele não Só brincar. Futebol não é a profissão dele. Ele também está treinando, ele está dando os primeiros passos. Então não precisa tirar a natação, mas deixa ele brincar, porque o esporte ele já faz aqui. Sim. Aí ele foi, trocou. Aí falou para o professor, deixa ele só brincar na natação para ele se divertir, criança. Aí quando foi ver, passou 1 semana, 2, ele estava se desenvolvendo, feliz, alegre. Por quê? Tirou o excesso. Então, pais, não existe minutagem para criança, é profissional. E entenda, como o Diego está falando, fases de iniciação, inserir ao futebol, gerar desejo, alegria, desenvolvimento primeiro ao pessoal. O profissional depois que vai dando a inclinação, o desenvolvimento, que começa de forma leve para que ele se torne. Então, mais uma vez, né, Diego, dentro desse processo metodológico, quais essas experiências que você já teve, né, e que você percebeu, poxa, essas crianças estão talvez impedindo ali um processo de que eles poderiam ser melhor, porque parece que estão mais cansados. Quais os maiores desafios que você encontra hoje, assim, nessa fase? Então, Carlos, eu sempre costumo conversar bastante com os pais, né? Que a criança ela precisa ser criança antes de mais nada, né? O fato, eu encontro hoje muitos pais que colocam os filhos em rotinas estressantes, que eles vão chegar com 15 anos, eles não vão querer mais saber de jogar futebol, né? De nada, às vezes de nenhum esporte. Você trouxe um dado muito importante aí. Então, essa semana mesmo, entrou em contato comigo um pai que, meu filho ele tem essa rotina, tal, e ele precisa treinar. Eu disse, não, teu filho precisa ser criança, teu filho precisa descansar, ele precisa jogar lá o videogame dele, não tem problema. A tela também ela ensina. É óbvio que em excesso, sim. Nada em excesso é bom, né? Sim. Mas só porque nós estamos numa geração tecnológica, então ele não pode ficar para trás. Exatamente. Deixa ele ter o momento dele da tela, deixa ele ter o momento dele da natação, se ele quiser ir pro jiu-jitsu, se ele quiser ir pro futebol, deixa ele ser feliz, deixa ele ser criança. Então é uma das coisas que a gente conversa e tenta convencer os pais. Porque, por exemplo, se eu estivesse visando só o dinheiro, não, vamos treinar, Bora treinar. Aqui. Opa, vamos. Exato. Bora treinar, vamos, ele precisa e tal. Só que não. E quando ele estiver treinando, ele precisa se divertir também. Entendeu? Precisa ser um processo saudável. Natural. Entendeu? Natural, saudável, prazeroso. Exato. Entendeu?
Isso tudo vai fazer com que ele, né? Com que ele cresça com mais vontade de querer fazer aquilo ali. Exatamente. Então, é uma das coisas que eu bato bastante na tecla, assim, com os pais, é isso, sabe, Carlos? Sobre deixar... Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Exatamente. E quando a gente pega esse gráfico aqui, que é uma pesquisa que saiu, ó, estimada que a cada 3.000 garotos que tenham uma carreira no futebol, apenas um consegue se transformar em jogador profissional. Você está dentro dessa pirâmide aqui porque, poxa, eu te falo que foi o primeiro atleta de futsal que eu tive o prazer de conversar e que jogou profissionalmente e construiu carreira 10 anos, cara, fora. 10 anos, cara. Em Dubai. Então, assim, me fala assim... Nem eu acredito. 3 coisas. Diga pra gente, assim, 3 coisas que você fala assim, Carlos, de tudo que eu vivi, claro que teve muita coisa importante, mas esses 3 pontos aqui foram fundamentais para que eu chegasse lá. Seja uma questão familiar, uma questão de treinamento, ou um cuidado específico, ou relacionamento. E o que foi? E como que foi essas 3 etapas aí? Que você pode mostrar? Primeiro de tudo, disciplina. Certo. Eu acho que Primeiro, disciplina. A disciplina, né, ela é fundamental no processo. Acho que, obviamente, né, que obedecendo todas as fases, né, que você mencionou ali, eu acho que a disciplina, né, quando você se torna um atleta de verdade, ela é fundamental. E aí, para mim, qualquer treinador quer um atleta disciplinado. Verdade. Independente da posição que ele joga, independente da posição que ele está, qualquer treinador precisa e quer um atleta assim. Eu acho que foco, né? Sempre, acho que faz parte da disciplina. Uma palavra casa com a outra, né? Foco. O foco naquilo que você quer, né? Colocar pequenos objetivos e um grande objetivo lá na frente, né? Um deles é aonde primeiro. Eu vou seguir aonde? Campo ou futsal? Porque se você fica dividido mais tempo, talvez você perde o time, né? Perde o time, exatamente. Exatamente. Foi onde eu escolhi ali, né? Com 15 anos, eu vou pro futsal porque aqui eu me identifico mais. Aqui parece que meu coração bate mais forte. Então, eu vou seguir independente de lado financeiro, o meu coração que tá batendo aqui, eu vou... E aí, a terceira palavra é o amor. Amor por aquilo que tu faz, Sensacional, entendeu? cara. Amor por aquilo que tu faz. Eu acho que tudo que tu faz, independente... A gente tá trazendo aqui pro esporte, né? Mas tudo que tu faz com amor, o resultado vem. Vem, né, cara? Vem naturalmente. Exatamente. Isso é fato. Isso não tem... Poxa, Isso aí, cara, são... E você traz 3 elementos que... É o que as pessoas mais falam aqui também, sabe? Achei sensacional. Porque eu até falo que para você ter fé, exige foco. Porque tem uma doutora, ela chama Caroline Leaf, né? E ela fala assim que foco é a capacidade neural de mirar um único alvo. O que é um único alvo? Ele não está falando que eu estou conversando com você e estou tomando aqui, eu vou perder o foco do que eu estou falando. Não, é se eu estou conversando com você e se eu começar a conversar com outro. Então eu perdi, eu não estou focando em nenhum. É uma das coisas que quando eu chamo as crianças, você já deve ter notado isso. Pessoal, eu quero que todos olhem aqui para mim. Para mim. Entendeu? Sensacional. Prestem atenção aqui, ó, exclusivo, entendeu? Porque se eles perderem o olhar, eles estão perdendo o foco. Sim. Entendeu? E se eles perderem o foco, eles perdem a informação. E aí, consequentemente, perde o que a gente quer passar, né? Exatamente. Então, por isso que eu sou muito detalhista, assim, eu procuro ser muito detalhista em todos os sentidos, assim, né, na criança, né? Eu costumo ver se ela é uma criança que interage, se ela é uma criança que ela já tem um espírito de liderança. Eu costumo ser detalhista nesses pontos, assim, sabe? Sim. E aí o foco... Sensacional, né? Poxa, olha só, pessoal. O Diego falou 3 coisas. Primeiro, foco. Doutora Caroline Leaf, não vou errar o nome dela. Foco é a capacidade neural de mirar um único alvo. Poxa, eu vou aonde? Futsal ou campo? São 2 caminhos, 2 polos. Vou futsal. Construo carreira porque é o que eu quero, é a minha paixão, é o que eu amo fazer, que ele falou na terceira etapa. Depois, disciplina. Cara, disciplina é o que liga você, o desejo da realização. Por quê? Você vai acordar, não quero, não sei o quê. Não, cara, mas eu tenho que fazer.
Ah, mas eu não tenho que ir andando até lá, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer, é disciplina. Ah, mas eu não tenho carro para ir, depois eu tenho que voltar, tenho que dar comida para os meus filhos. Cara, mas é meu sonho, eu tenho que fazer, eu não vou esperar o melhor cenário, eu vou fazer agora. E depois o amor. Meu amigo, a Bíblia mesmo fala, o amor é o que vence todas as coisas. Por quê? Cara, é algo que ativa seus melhores recursos internos para você estar cada vez mais preparado, mais motivado e mais capaz de superar os desafios. E eu falo que para você ter fé, exige foco, porque a Bíblia fala assim, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não existem. Você recebe uma proposta de Dubai, você não sabe o que vai ter lá, mas você acredita que vai ter. É foco, e eu preciso, e para ter fé exige foco, porque estou indo para lá, sim, eu acredito mesmo não vendo, mas eu acredito naquela palavra. Com propósito, e no propósito e vou. Tem até uma mensagem que eu gosto muito, que conta a respeito da história de um exército, né, que Deus escolhe. Josué é um cara que conta da história das muralhas de Jericó que ele derrubou. Ele era o líder e ele acho que ele era o líder, não era as muralhas, só estou contando aqui a história das muralhas, mas quando Deus ia entregar a terra, uma terra prometida para o povo, né, eles primeiro teriam que visitar a terra para poder criar estratégia para vencer o desafio lá, dos guerreiros. E aí ele manda alguns soldados para visitar a terra. Alguns olham e falam assim, poxa, lá tem gigante, lá tem desafios, lá que o povo vai matar a gente. Aí ele volta e traz uma informação para o povo. Ó, que lá não dá para a gente não, porque tem gigante lá, a terra é difícil, que nada, Deus colocou a gente aqui para a gente morrer. Só que Josué, que era o líder, e o Caleb, amigo dele, foi lá e falou assim, olha, lá tem gigante, tem sim, mas a uva grande, farta que Deus prometeu tem também. A terra é frutífera, as construções lá são maravilhosas, tem tudo que Deus falou. E os gigantes, meu amigo, é o desafio que a gente precisa vencer. Vamos embora para lá. Então, cara, para você ter fé exige foco, acreditar naquilo que tem, mas acima de tudo, ativar o seu melhor para ir lá e vencer o desafio. Aqueles que acreditaram, não tiveram foco, desistiram, ficaram pelo meio do caminho. E quem continua contando a história é aquele que teve foco, disciplina e fez aquilo com amor. É isso que... Que aula, hein? Então, assim, o Lucas. Veio para deixar uma aula para nós e dizer para você, cara. Saia dessa correria louca. O seu filho precisa ser criança. Você que é pai, ensina para ele os valores que o Lucas falou, disciplina, amor, meu amigo. Ensina ele a ter amor pelas coisas e não odiar. O que ele vai odiar? Ele vai odiar aquilo que ele foi obrigado a fazer enquanto ele queria estar se divertindo. Você entende? Que um pai é aquilo que você falou. Talvez ele não foi um jogador. E ele não foi porque muitas vezes o pai dele não teve a capacidade ou a habilidade de conduzir o filho, de apoiar o filho. No caso, ele. Hoje, ao invés dele fazer diferente, ele está fazendo igual. Com as mesmas ações, sem ele perceber, ele está fazendo com que o filho dele odeie também o futebol e não consiga. Sim. Então, nós estamos te dando a oportunidade de fazer isso aqui, ó, o que eu chamo do quarto pilar. Ó, terceiro pilar, mudar suas crenças sobre aquilo que você acredita sobre o futebol. E quarto, ressignificar. A palavra amor está ali, ó. Tá ali, ó. A palavra amor está ali, ó. Por isso que ele é o cara mesmo, estou falando, a palavra amor está ali. O que é ressignificar? Cara, para você, através dessas informações, você mudar a forma que você pensa sobre a carreira de um atleta. Comece a olhar com os olhos e com as lentes do Lucas, que está falando aqui. Aí sim você vai acertar a maneira que você vai conduzir a vida do teu filho no futebol. E ao invés de gerar raiva, daqui a pouco desistir, ele vai ter paixão, ter amor e chegar aonde Deus preparou para ele. E Lucas, estamos partindo aqui mais para a etapa final. Eu quero saber uma coisa de você, que muitos atletas vão assistir mais essa etapa, que é a parte da transição de carreira. Em que momento você falou assim, cara, agora é a hora de eu começar a pensar em me tornar um treinador? E como foi esse processo? Você que pensou sozinho, você já tinha uma inclinação para lá? Foi um conselho que você ouviu? Como foi esse primeiro processo? Antes de responder a tua pergunta e só para finalizar o que a gente vinha conversando, eu costumo dizer para os pais que eu sou um formador, né?
O formador, o que ele é? Dentro do Criciúma Futsal, por exemplo, nós temos o DNA ACF, né? O DNA ACF, ele está construído em 5 pilares, né? Que é o comportamental, o mental, Certo. o físico, o técnico e o tático. Então, todos eles são importantíssimos, né? Todos eles são importantíssimos, mas eu acho que a parte mental, ela é fundamental, né? Em todos esses processos. Comportamental e mental. Eu acho que em todas as áreas, você pode fazer, em qualquer área que você for atuar, se você conseguir colocar esses 5 pilares, você vai ter sucesso. Certo. Então, eu sou um formador. As pessoas falam, você é o treinador. Não, eu sou um formador de crianças mesmo. Eu gosto de ser chamado disso. Entendeu? Então, o processo é longo, o processo é árduo. Às vezes a gente tem que conversar mais com os pais do que com as próprias crianças. Mas a gente está aí. Nós estamos aí no mercado exatamente para tentar convencer os pais, né, de que os filhos deles podem se tornar um atleta, sim. Atletas. Mas eles podem ser... Se eles não forem um atleta, se ele não for um jogador de futebol, um jogador de futsal, ele vai ser um cidadão de bem. Ele vai ser um médico muito bom, ele vai ser um fisioterapeuta muito bom. Em qualquer área que ele decidir atuar, Certo. ele vai ser o melhor, né, naquilo, né? Uhum. Enfim, respondendo, né, ali a questão, o processo foi natural, sabe, Carlos? Eu enfrentei a pandemia, né? E aí foi onde eu tive logo depois que acabou meu contrato lá no Catar, eles resolveram postergar, né, a volta do futsal até que antes da Copa do Mundo, né? Até que acontecesse a Copa do Mundo, né? E aí eles, né, todos os esportes de ambiente fechado, eles quitaram, né? Não ia ter nenhum esporte de ambiente fechado até a Copa do Mundo. Então eu vim embora, vim para casa, né? Vim para Criciúma de vez. Sou natural de Criciúma. E ali eu resolvi que eu já tenho que começar a pensar na transição. Foi onde eu voltei a estudar, né? Que eu fui fazer a parte de licenciatura, né? Na educação física. E aí foi onde eu comecei a pensar, né? A trabalhar, a estudar muito mais sobre as crianças, né? Hoje eu tenho 3 pós-graduação, então uma é sobre educação, então foi aí que eu aprendi mesmo, né, a saber separar todas as fases das crianças e saber onde colocar onde cada fase é importante, né? Sim. Né? Nesse processo todo, né, de se tornar um atleta. E aí eu recebi o convite do Criciúma Futsal, né, para seguir jogando, né? O professor Alexandre Verdieri, juntamente com o Márcio, né? O presidente Márcio, eles me fizeram um convite para seguir atuando e terminar minha carreira na minha cidade, né? Até então não existia equipe adulta, né? Equipe principal, equipe profissional. E aí a gente deu o start aí e tudo aconteceu tudo naturalmente e de forma tão rápida que hoje hoje a gente está aí prestes a disputar um campeonato brasileiro, que é um sonho para a cidade, né? Um sonho para o futsal, é algo inédito para o futsal criciumense. Então, nós estamos aí com uma expectativa muito legal, onde grandes equipes vão vir aqui para Criciúma, exemplo de Vasco, Botafogo, Fortaleza. Então, aconteceu em 3 anos, aconteceu tudo muito rápido e a minha transição foi muito natural, assim, sabe? O professor Alexandre queria que eu seguisse jogando ainda, mas eu falei, não, agora nós vamos focar lá no centro de formação. Eu acho que está na hora da gente pensar nas crianças, pensar nos novos Lucas, né? Tentar Poxa, que massa, cara. Ser um formador aí. Ser um formador sensacional, né, meu? Foi um processo, né? Não sei se foi muito intencional você escolher cada etapa, mas aconteceu, né? Aconteceu natural, Cada etapa ali que você, claro, baseado nas suas também decisões, né? Desde quando você decidiu sair do Brasil, retornar, aceitar um convite para jogar no Criciúma Futsal, né? E
e também entendendo as etapas, né? Você sempre conseguiu fazer essa leitura de tomar uma decisão, né? O foco sempre esteve presente, né? Sim, sim. Sempre teve. Eu acho que a pandemia fez eu estudar muito também, né? Isso, né? Acho que as pessoas, elas tiveram que, né, parar e tomar um novo rumo, se reinventar, né? Procurar uma nova rota. E aí aconteceu naturalmente. E o que foi interessante também que você me falou aqui? Veio a pandemia, vou finalizar a minha universidade. Né? Finalizou. Aceitou o convite. Foi nessa mesma etapa que você aceita o convite? Você já estava com o contrato lá ainda, né? Eu estava com um contrato no Catar ainda. Eu tinha um contrato de 2 anos e meio, quase 3 anos ainda. Eles cumpriram o contrato e me deixaram ficar no Brasil. E deixasse jogando aqui no Criciúma? Não, eu não... Nesse período foi a pandemia daí. Entendi. Veio a pandemia. E aí eu tinha o contrato. Aí foi onde como aqui em Criciúma também estava ainda estava tudo parado, né, o futsal. Logo depois que flexibilizou, que voltou, foi onde eu encerrei meu vínculo com o Catar e aí iniciei meu vínculo com o Criciúma. Eu tinha uma proposta para jogar no Peñarol do Uruguai. Olha aí, e aí? No Peñarol do Uruguai. E aí, 15 dias antes de viajar, eu rompi o ligamento cruzado treinando, me preparando para ir para lá. Caramba, olha que situação. 15 dias antes de viajar. 15 dias e antes. aí, eu acho que foi naquela época que a gente coincidiu, né? Na academia. Na academia. Isso. Eu reabilitando de um tornozelo. E eu reabilitando do cruzado. Verdade. E aí foi onde eu conheci o Márcio também, o presidente do Criciúma Futsal. Aí ele recebeu o convite. E aí foi onde a gente começou a conversar mais. Conheci o filho dele também, que é o Leozinho. Pô, que sensacional, hein, cara? Você percebe que, assim, até um não... também você descobre depois que foi importante para o que você está vivendo hoje, né, cara? Eu já tinha sido apresentado na equipe do Peñarol. Já tinha sido apresentado. Eu ia fazer uma temporada meia temporada, porque a temporada lá era igual no Brasil, né? Era de janeiro a dezembro, e eu ia até dezembro com eles. E isso era junho para julho. E foi onde eu rompi o ligamento cruzado. Eu acho que até aí não era para ser, né? Sim. Inclusive, na época eu indiquei um amigo meu, ele foi muito bem, então era para ele ter ido e não era. Você se recupera, recebe um convite, joga, e hoje você está participando de um processo de formação, né? Eu acho que, como você falou, até um não, de repente eu iria para lá e estaria lá até hoje. Eu não sei o rumo que a minha vida iria tomar. Mas a gente sabe que deu certo aqui. Deu certo aqui, exatamente. Eu consegui, né, plantar uma sementinha lá na cabeça do Verdieri e do presidente Márcio para a gente, né, fazer o futsal criciumense de novo, futsal adulto, futsal profissional. E hoje nós estamos aí nessa potência aí. Mas eu sempre falo assim, né, cara? Eu gosto de trazer os dois lados, porque tem pessoas que vão entender o que eu vou falar. Tem pessoas assim que, até mesmo no meio do futebol, na indústria do futebol, são poucos que na hora de tomar decisões importantes, colocam a vida espiritual ali. Eu sempre aprendi que grandes ministros, governantes, líderes, políticos verdadeiros, sempre consultam a Deus antes de tomar uma decisão. Tinha um homem na Bíblia chamado José de Arimateia. Esse cara ele era dono de grandes embarcações, ele era um dos mestres da lei, antigamente chamado, e ele é que ficava no palácio ao lado de Pilatos. Ele era um homem de negócios, empresários, e sempre estava ali tomando grandes decisões. E foi ele que conversou com Pilatos para liberar o corpo de Jesus para ser sepultado. Agora você entende o seguinte, se o homem não era um cristão, ele não andava no meio da multidão, ninguém conhecia ele. Mas ele era cristão, ele era um homem líder, e ele conversou com um cara que não era cristão e que não acreditava, mas para liberar o corpo de Jesus para ser sepultado. E esse cara tinha uma grande influência, e sempre quando tomava decisões, as pessoas consultavam ele, porque sabia que ele era um cara verdadeiro, sábio, e para tomar boas decisões. Vamos outro. José do Egito. Todo mundo conhece a história do Egito. Ele se tornou um governador do Egito
porque o rei precisava de alguém que pudesse dar uma direção para ele, revelar o sonho dele. Quem que revelou esse sonho? José, o cristão. Poxa, ele mostrou para o rei qual era a decisão e qual era a estratégia de gestão que precisava implementar para a cidade conseguir viver um processo de escassez e fome muito grande que iria passar. Você entendeu? A cidade prosperou porque ouviu um cara. Onde eu quero chegar com isso? Quando você chega, não tinha o futsal a formação. Você poderia ter ido para outro lado e você chegou e implementou. Quantas crianças tem hoje? Hoje nós estamos perto de 100 crianças em um ano de projeto. Um ano de projeto. Sensacional. É algo bem, sabe, bem legal, assim. Eu me sinto, cara, muito, muito querido, assim, sabe, por essas crianças, porque todos que estão ali estão felizes, sabe? Eles vão com alegria treinar, então... Perfeito. Isso é muito legal. E aonde eu quero chegar, cara? Onde eu quero chegar? É que muitas vezes que as pessoas colocam religiões para confundir o que Deus quer fazer. Deus não usa a religião para poder criar algo. Não, ele só vai lá e determina uma palavra, escolhe quem ele quer. Eu acredito muito que Deus sempre escolhe uma pessoa para cumprir uma missão dele aqui. Então, se não houvesse uma decisão como aquela, uma experiência que você viveu, disciplina, coragem, respeitar, ter honra, né? Poxa, 100 crianças ou mais de 100 crianças não estariam felizes treinando porque alguém teve que ser usado e tomar uma decisão. Então, assim, eu te dou os parabéns por isso. E é por isso que eu sabia que iria vir coisas, né, interessantes, profundas, de alguém que tinha muito para entregar e que vai, com certeza, quem está ouvindo aqui sabe que não é só chegar lá, minutagem, deixa a criança jogar, joga para lá, joga para cá, futebol é fácil. Não, cara, tem uma trajetória. Né? E o meu maior objetivo é colocar para fora a história daqueles que ainda não contaram, principalmente, né? E que é muito mais poderosa e tem muito mais autoridade do que muitas informações que estamos vendo hoje que são muito rasas. Então, eu acredito, por isso que eu acredito na mudança que vamos ver. Porque precisa de pessoas que estão comunicando aquilo que a maioria precisa ouvir. Então, assim, mano, parabéns, porque é um grande trabalho e mudar a vida, principalmente de crianças, nós estamos falando do futuro e da mudança que a gente quer gerar, né? É exatamente isso aí. Pô, parabéns por isso. Cara, muito obrigado. Eu fico lisonjeado, como diz. Agradeço demais, né? Agradeço demais por esse convite. Carlos, tu é um influenciador de pessoas, um cara que tem uma história que fala por si, né? Então, não preciso estar aqui, né, falando mais. Tu, desde da nossa primeira conversa, bateu. Então, a gente tem uma troca muito legal. Tu é um exemplo de pai, cara. Exemplo como pai, assim, e como um pai deve ser, né? Eu falo, é verdade isso, tá? Muito verdade. É mesmo? Tu e não, assim, ó, não é porque tu jogou futebol, eu não sei, tu é um exemplo de como um pai deve ser lá na arquibancada, entendeu? Sim. Tu não fica gritando com o teu filho, tu simplesmente vai lá e deixa o teu filho se divertir. Então, isso é importantíssimo, cara, é importantíssimo. Se os pais tomassem tivessem essa consciência, com certeza, né, a gente poderia estar aí formando muito mais atletas. Muito mais, né? Cara, eu acredito muito nisso, sabe, Diego? Porque claro que hoje eu precisei estudar para poder na verdade, para poder me comunicar como eu estou e também saber conduzir o meu filho, né? E hoje eu ensino para minha esposa. Só que o meu maior aprendizado foi com quem me ajudou a dar os primeiros passos. O Júnior, que é o meu irmão mais velho, quando ele ia para campo, ele ficava na arquibancada com a minha tia, sentadinho no canto e me vendo jogar. E do lado estava o pai. Corre aqui, moleque. Desse jeito você não presta, você não vai prestar. Você não vai jogar em lugar nenhum. Aí quando saía, puxava o cabelo da criança na frente de todo mundo, batia.
E meu irmão e a minha tia sempre ficavam ali lá, quando eu fazia gol, aplaudia, e eu só olhava ali, dava tchau, e sempre assim. Quando tinha, naquela época, uma confusão ou outra, eles iam lá e me protegiam. Ponto. Ele fazia o papel de pai, aquilo que eu falei, né? O meu pai não era presente naquele tempo, mas a minha referência de pai era ele. Por quê? Ele me levava, ele me dava uma chuteira, ele que me ajudava com o que eu precisava, e ele que torcia, me elogiava e me protegia quando tinha que proteger. Então, a maior referência que eu tenho, mais uma vez, eu aprendi ali quando criança. Hoje eu vejo o comportamento dos pais, eles estão com o mesmo comportamento de 20, 25 anos atrás. Isso então, por isso que não muda. É preocupante. É preocupante. Então, qual é mais um objetivo meu? É que convidar você, que é treinador, que é professor, que é educador e que é formador. Porque hoje os pais, os atletas, não podem falar que não ouviram e não tiveram não só o exemplo, mas eles tiveram a informação, o conhecimento para poder aprender e aplicar. Então, assim, cara, o papel de pai é esse, né, meu? Agora, mudando assim, trazendo para o gancho que você falou, tomei uma decisão. Então, para quem está olhando e quem deseja ser uma transição de carreira, tomar boas decisões é importante. Se capacitar, a questão do estudo, né, cara, é fundamental. Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante, que Esse alguns... é um processo contínuo, né? Estudar. Estudar, né, meu? A gente não para aqui, para. né? Vou falar aqui do livro aqui recente agora. E outro processo que eu achei muito interessante é você dar continuidade naquela área onde você teve maiores experiências. Você acha que isso foi importante também? E você acha que pode ser um erro de muitos que acabam não conseguindo se adaptar em um processo de transição de carreira porque ele quer ir para uma outra área que, aventurar em uma área que talvez não tem nada a ver? Você acha que isso influencia? Influencia. Eu acho que a gente tem que primeiro, né, tentar ir para onde a gente se identifica, né? Para onde a gente se sente bem, né? Eu acho que esse processo é muito importante. Esse processo de transição, ele é difícil, Sim. Né? Ele é muito difícil, né? Eu acho que teve um atleta, agora eu não vou saber dizer, foi um atleta de futebol de campo que disse que o atleta ele morre 2 vezes, né? Quando ele para de jogar e a morte mesmo, né? Só que, cara, quando a gente se prepara para as coisas e faz assim de coração, faz com amor, eu acho que as coisas fluem naturalmente, entendeu, né, Carlos? Eu acho que as coisas fluem naturalmente. Então, o meu processo, cara, foi muito natural, muito natural. E eu fui para onde eu me sentia cômodo, né? Para onde eu gostava, me sentia bem. Então, acho que a partir daí as coisas fluem. Sensacional. Agora vamos para um quadro que eu tenho aqui, que aí é já no final. Eu conto a história de um livro. E aí eu não sei se tem algum livro que te impactou, né? Eu sei que é um cara muito estudioso mesmo. Mas esse livro aqui foi um dos últimos que eu li. Eu lembro que eu li o do Ferguson, eu falei. 11 Anéis também. E tem também um outro livro que eu vou lembrar, mas esse aqui, ó, A Liga. Ele conta a história da Premier League, né? Como se tornou a mais rica e revolucionária do esporte mundial. Por isso que eu gosto muito da palavra revolução. Opa, já é a dica dos processos. Exatamente. Então aqui conta desde você sabe que a SAF, né? A Liga e o modelo SAF também existiu desde 1990, né? Ah, é? 90. Olha só. No Brasil nós estamos conhecendo hoje. Agora. Quantos anos depois? 25. Olha. 25 anos depois. Então, por que é uma 30 anos? 30? Hã? 2025. 35, exatamente. 35 anos depois. 35 anos depois. Carlos, a Liga é um novo evento? Não, amigo. A Premier League começou seu processo de construção de liga e modelo SAF em 1990. Por isso que é a potência que é hoje. O que eles entenderam? Que o futebol, aliado ao entretenimento e futebol, negócio bem estruturado, você consegue proporcionar melhor nível de entretenimento mais público, mais pessoas, mais organização, melhor espetáculo, mais retorno financeiro. E mais retorno financeiro você reinveste, melhora campo, melhora
gramado, melhora a experiência, melhora público, e aí, cara... Um grande exemplo disso é a NBA, né? A gente NBA. voltando, né? Acho que trocando de esporte, mas... Não, mas é exatamente isso. É aí, né? Aqui esse livro conta o seguinte, que reuniu 5 presidentes de clubes, eu não vou falar os 5 que eu não vou lembrar, 5 presidentes de clubes e falou assim, a gente precisa mudar o futebol. Vamos construir uma liga que possa gerenciar essa potência que nós temos na mão e que separados a gente não vai conseguir, e de fato a gente vai ser a melhor liga do mundo, o melhor futebol do mundo. O que eles fizeram? Peraí, nós temos um melhor futebol, um melhor espetáculo. Vamos entender como fazer esse negócio funcionar? Vamos. Então eles foram entender como que a NBA consegue criar um espetáculo. Depois eles foram na NFL. Como que a NFL faz para construir tudo aquilo? Levar Michael Jackson, shows? Vamos fazer isso lá no nosso, só que no futebol. Então, por isso que a gente vê o espetáculo que vemos hoje. Eles foram aprender. E o que mais interessante que eu achei foi o seguinte. O presidente de um clube, acho que foi não sei se foi não era Tottenham, Chelsea, Newcastle. Eles falaram assim, quando eu cheguei no estádio e vi o banheiro todo sujo, eu falei assim, cara, como que eu quero ter o melhor esporte se eu tenho um banheiro sujo? As pessoas vão no estádio, eles vão beber água, ou vão beber cerveja, não sei o que for. Eles vão no banheiro e vê aquela porcaria, como que eles vão ficar ali confortável assistindo um jogo? Você entendeu? A roda girando? Sim. Então, eles foram construindo os mínimos detalhes, pensando no público, e por isso que são hoje. Teve um livro assim que te impactou, que você possa... Isso aqui eu indico para a galera, atletas, quem for, porque você vai aprender como ser um profissional melhor. Profissional melhor, cara, seu desempenho vai ser melhor, seus contratos serão melhores. E isso, se eu pudesse mudar uma coisa, e eu aprendesse, né, se eu começasse hoje, desde a minha fase de formação, eu ia me esforçar, ter disciplina para ler bons livros. São 3 livros que eu gosto muito, que eu sempre falo, assim, sempre cito, né? O do Guardiola, do Bernardinho e o do Simeone. Eu li o livro do Simeone também. É mesmo? O homem é uma máquina. Ele realmente é um transformador, assim. Quem vê o Simeone, assim, né? Num primeiro momento, até ele soa como um cara arrogante, assim, não sei, pelo jeito. Mas ele é um fenômeno, cara. Eu gostei muito, assim, a maneira com que ele vê o futebol. E aí ele cita no livro dele, né, que todo mundo pensa que eu sou, não nessas palavras, né, que eu sou retranqueiro, mas certo. Você tem que trabalhar com o que você tem, né? E aí ele cita, né, que em determinados momentos eu tenho isso, então eu tenho que trabalhar com isso. E eu peguei, ele fala, né, que pegou o melhor Real Madrid, o melhor Barcelona. Então, né, são três grandes referências, assim, para mim, que eu gosto muito, assim. E esse, assim, do Simeone é que você indica pela conta... Ele fala muito sobre liderança? Também é um livro muito legal, cara, um livro muito legal. Em todos os sentidos, assim, sabe? Em todos os sentidos, de campo, de liderança, sabe, do jogo, da festa, sabe, de tudo, assim. Sensacional. Muito bom. Cara, teria muitas outras coisas pra gente falar aqui, mas eu vou deixar pro próximo, pra próxima vinda. Cara, vou deixar um pouquinho a mais pra você voltar, porque a tua presença aqui foi sensacional. Acredito que você aí também de casa deve estar aprendendo muito e gostaria que essa conversa fosse muito mais longe. E será, porque você vai retornar aqui pra gente falar muitas outras coisas aí, bem pontuais. Agora chegou o momento, pessoal, que eu gosto muito de presentear com o livro que mais mudou a minha vida e que tem mudado a vida de todas as pessoas. Ele sempre está atual e eu chamo de Manual da Vida, né? Aqui não é sobre religião, mas é sobre o livro da vida. Teve um treinador que falou assim para mim, eu jogava no Galo, ele vai saber, outros não vão saber, porque eu não vou falar o nome, mas ele, que se assistir, ele vai saber. Ele falou assim, Carlos, eu não acredito na Bíblia e tal, eu não acredito em Deus, eu acho que ele falou, porque... Aí ele contou por conta de algumas tragédias que ele viveu na vida, por conta da religião. Daí eu falei assim, olha, eu vou te dar um livro, não é religião, vou te dar um livro, porque é o livro mais vendido do mundo,
E é o livro que está sempre atual, que fala sobre gestão, sobre comportamento, sobre liderança, sobre relacionamento. Legal. Dentro de outros livros, dentro de um livro tem vários livros. Você lê esse livro, depois você me fala. Começa pelo livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, que os grandes ministros, independente da teólogos, não teólogos, mas filósofos, exatamente, cientistas, leem pelo fato de aprender coisas, estratégias. Certo? Certo. Aí ele leu e falou assim, não, Carlos, aí sim, tá tudo certo. Aí aceitou. Aí leu. Ai, que legal. Mas aqui vai o meu presente para você. Ó, que legal. Vou deixar aqui a minha, assinatura aqui. Não sei aonde. Aqui, para não deixar na página, né? Presentão, vou fazer aqui, já vai ficar na cabeceira já. Aqui, ó. Prazer, hein, Carlos? Muito isso, legal, cara. Muito legal. Vivenciar isso e essa troca de experiências. Tem muita coisa legal aí na... Ó, tá aqui o meu presente. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi muito rica a sua presença aqui, tua história é impactante. E te aguardo aqui outras vezes para a gente continuar nesse papo, trazer outros temas específicos, né, pessoal? Porque aqui eu busquei falar o geral, porque você está conhecendo, né, cada vez mais o Diego, sabe toda a história. E depois a gente vai dividir. Vamos falar um momento sobre iniciação, ou sobre formação, ou sobre os processos de liderança. Como se adaptar, como um atleta consegue se adaptar mais rápido, né, morando em outro país, né, muitos batem em volta, né? Então, deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de aprender com o Diego, porque no próximo encontro a gente direciona aquele tema e conteúdo para você. Palavras finais e uma última mensagem aí. Cara, muito obrigado pelo convite, né? Acho que mais uma vez receber um convite de uma pessoa igual você, né? Que é um cara super do bem, um cara que já desde a nossa primeira conversa já bateu. Falar sobre futsal, falar sobre a minha vida é sempre algo muito prazeroso. Deixar o convite para o pessoal acompanhar também o futsal, de Criciúma. A gente vem numa crescente muito legal, muito grande, onde esse ano a gente vai representar aí Criciúma no cenário nacional, estadual também. Então fica o meu convite, o meu agradecimento e, cara, estou à disposição, cara. Sempre que tu quiseres, pode me chamar que eu estarei à tua disposição aí. Tamo Beleza, junto. Carlos? Beleza. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Parabéns. Tamo junto. Valeu. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho, deixar seu like, porque esse conteúdo precisa chegar ao máximo de pessoas e nós contamos com você. Até breve, vamos pra cima. E o Júlio tá me ajudando aqui, eu só tô espelhando aqui, não sei o que foi isso aqui, daí eu lancei também. Compartilha. 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 Aviãozinho.